Paz do Senhor Jesus, passando aqui para deixar uma palavrinha ao seu coração, aquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração, tá? E antes disso, eu quero começar com um trechinho no louvor que você vai entender exatamente o que a gente quer dizer. Os planos de Deus são maiores que os meus, Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Então creia que o Senhor só faz o melhor pelos seus. E o tema que a gente quer trazer aqui esta tarde é exatamente isso. Creia tão somente no propósito, ainda que você não entenda. Ainda que você não entenda os planos de Deus, creia tão somente naquilo que Ele lhe prometeu. Não olhe para o cenário, não olhe para o momento, não olhe para a circunstância, não olhe para aquilo que você tem em mãos, tão somente creia no Senhor. E o tema é assim, ó. Não precisa entender o processo, segue o plano de Deus para a sua vida. Então não precisa ali você entender o processo, o que está acontecendo, simplesmente creia no plano de Deus para a sua vida, porque olha o que o louvor diz, os planos de Deus são maiores do que os meus e do que os seus. Então creia nisso. E aí a gente traz aqui uma passagem que fala sobre José. Se a gente for olhar para José, será que José, meninas, ele sabia o porquê ele estava passando por tudo aquilo ali? Não. Claro que José não sabia, mas José, ele era tão cheio do Espírito, ele era tão cheio de Deus, e tão somente ele creu naquilo que o Senhor falou ao seu coração. Deus já tinha se revelado a José por meio de várias coisas. Uma delas a gente sabe muito bem que é através do quê? Dos sonhos, né? Então José já tinha ali no coração dele o que Deus já tinha falado com ele já sabia o que Deus queria com ele. Então, ele estava passando pelo processo, mas claro, irmão, José também era humano. Então, ele não estava ali entendendo tudo, né, o que estava acontecendo, mas ele creu em Deus. Ele creu na palavra do Senhor. Ele ficou olhando para Jesus, porque a gente deve fazer isso, olhar para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Quem é o autor e consumador da sua fé? Jesus? Então, continue olhando para Ele, porque assim como Ele foi na vida de José, José só seguiu o plano e deu tudo certo lá na frente. Por quê? Porque o Senhor já tinha prometido a ele, e esse Deus que prometeu, ele também é o que vai cumprir. Se a gente for olhar para a vida de Abraão, imagine Abraão já um idoso, já com 75 anos, hein? E aí o Senhor diz, ó, você vai ser pai de uma grande nação. Imagine se Abraão fosse tentar entender o plano, tentar entender o processo, hein, meninas? Imagine, será que ele ia conseguir alcançar a promessa? Provavelmente não. E por quê? Porque se nós pararmos para olhar para o nosso cenário, irmãos, como humanos, nós vamos perceber a nossa incapacidade para muitas coisas. Mas será que tem alguma coisa que é impossível para nosso Deus? Não. Então, Abraão, ele continuou tão somente crendo naquilo que o Senhor falou e o plano se concretizou. E aí, quando a gente olha para Davi, será que alguém conseguiu entender o plano de Deus na vida de Davi? Primeiro que até mesmo o profeta Samuel foi pego nessa pegadinha aí. Você tá lembrado disso? Quando ele chegou lá, ele viu logo, foi Eliabe? É Eliabe, irmão? Sim. Chegou lá, assim, e falou assim, esse tem cara de rei, porque ele já tinha ungido Saul, e Saul tinha porte de rei, né? Do braço para cima ele sobressaía. E aí ele viu Eliabe e falou assim, então é esse daí, é o novo rei que o Senhor escolheu. Mas só que não, o Senhor tinha escolhido Davi, o homem segundo o seu coração. O Senhor sabia quem seria o próximo rei.
E o próximo rei estava lá, ó, com as ovelhas, lá na malhada, lá no campo com as ovelhas. Foi esse que o Senhor escolheu. Mas quando o profeta chegou na casa, ninguém sabia, ninguém tinha entendido o plano. Alguém entendeu o plano? Será que todo mundo tinha conseguido entender o processo? Não. Tanto que veio um a um dos filhos de Jessé, sim ou não? Sim. E aí todo mundo chegou e tal, e tinham até esquecido de Davi. Mas é isso que o Senhor faz muitas vezes com nossas vidas, ele nos confunde. Porque o dono do plano e do processo é o Senhor. A gente não tem que entender, a gente só tem que crer, aceitar, obedecer. Exatamente isso. Ou seja, creia no processo de Deus. O que é que você está passando que você não está entendendo? Mas o Senhor falou através de uma palavra para você, vai ser desse jeito, minha filha. Vai ser desse jeito, meu filho. Creia no que Deus te disse. Creia no que Deus lhe prometeu, porque se ele lhe fez uma promessa, ele é Deus para cumprir essa promessa. Sim ou não? Sim, com certeza. Então, nós precisamos tão somente crer. Crer no que Deus nos falou, gente. Vamos parar de ficar olhando para o cenário, olhando para a nossa capacidade, com aquilo que a gente pode fazer, porque tem um maior que pode fazer por mim e por você. E ele quer fazer tão somente para que o nome dele seja glorificado. É assim ou não é? É assim, com certeza. Fala aí, Gé, um pouquinho. Amém, glória a Deus. É dessa forma, né? Neide tinha falado, chamado a gente para aqui e não tinha falado nada, só falou o tema e quando ela começou a falar, me veio realmente a vida de José. Porque de fato, né, e ontem eu falei justamente isso na aula que eu dei, que de fato José ele foi levado para um lugar onde ele estava vivendo um caos, aparentemente, e um processo que não teria jeito, né? E longe de tudo, longe da família, porque foi vendido pelos irmãos, acabou virando escravo, alguém que tinha todas as regalias, né? Porque Jacó amava também a José e tinha todo aquele privilégio, aquela questão toda dele como filho, mas Deus permitiu. E ele tinha sonhos. E às vezes a gente não entende por que Deus nos ama e permite que certas circunstâncias, situações aconteçam em nossas vidas. Mas, na verdade, toda a permissão de Deus é para gerar em nós algo novo, é para gerar um amadurecimento, é para mostrar que existe um propósito além do processo, é para mostrar que nós precisamos nos preparar em meio ao processo, porque José ele passou por rejeição. Rejeição dos irmãos dele, em primeiro lugar, da própria casa dele, onde não foi aceito porque chamava lá, vem o sonhador. Isso mesmo. Mas não sabia que os sonhos que ele tinha era sonho dado pelo próprio Deus. E às vezes você está assim, vivendo onde existem sonhos, projetos que Deus colocou no seu coração e muitas pessoas não entendem, até dar risada, falar, você está sonhando demais, será que realmente isso vai acontecer? Mas José, ele tinha aquele sonho porque foi Deus que deu. E havia um propósito maior. E a gente vai ver que ele passou pela rejeição, pela prisão, foi escravo, e ali levantaram calúnia dentro da casa de Potifar, ele foi tentado também, mas ele permaneceu fiel. E aí a gente também precisa entender que durante o processo que a gente está vivendo, durante esse trajeto até chegar ao plano de Deus, nós precisamos permanecer fiéis. Fiéis a Deus, fiel a Deus, fiel àquilo que Ele falou, fiel à palavra dEle. Porque, de fato, no caos, no momento em que tudo está dando errado, porque para José, aparentemente, estava tudo dando errado, ele precisou permanecer crendo. Então, a gente precisa permanecer crendo. Por mais que, aparentemente, tudo à nossa volta esteja dando errado, né, aos nossos olhos naturais, mas somente Deus é que sabe o que está acontecendo por detrás para nos levar no lugar onde Ele realmente deseja. E a gente vai ver que José, quando ele chegou para ser governador lá com Faraó, não existia essa posição, mas foi criada para que ele estivesse naquele lugar. Mas tudo que ele passou preparou ele. Porque dentro da prisão ele governava, na casa de Potifar ele governava. E assim houve uma preparação de amadurecimento espiritual, amadurecimento emocional, porque quando ele chegou nessa posição que Deus colocou ele lá, porque não foi Faraó não, porque às vezes a gente acha que foi o homem, que é o homem, mas quem coloca a gente em alguns lugares é Deus, porque existe um propósito, e lá em Gênesis vai falar
Eu não lembro agora especificamente o capítulo e o versículo que ele fala assim: o mal para os irmãos dele, o mal que vocês intentaram fazer contra mim, Deus transformou em bem, para que muitas vidas fossem salvas. Então não se preocupe se alguém tentou mal contra você, apenas permaneça crendo que Deus ele vai transformar todo o mal em bênção. E isso vai gerar testemunho para que outras pessoas elas sejam salvas, porque o propósito não era apenas José chegar lá e ficar como um governador lindo, maravilhoso. Esse aí não tinha. Não, o propósito de fato era salvar pessoas da fome que iria chegar ali naquela região. Então, tudo aquilo que Deus ele faz, tem um propósito maior. O plano é maior. O plano é maior do que eu, do que você, do que as outras pessoas, porque é para que vidas sejam alcançadas. Então, Deus ele tem prazer em cumprir o plano dele sobre as nossas vidas. Deus ele tem prazer em fazer com que a gente avance, mas a gente precisa entender que nunca vai ser sobre nós, mas sempre vai ser sobre ele e sobre as outras pessoas que serão alcançadas. Então eu tenho certeza que Deus ele vai continuar fazendo e tem grandes coisas, né, não, Damara, para fazer. Exato. Com certeza. É, isso aí. O Senhor, ele é especialista, né? Verdade. Então, e aqui no gatilho delas duas, né? Na nossa mentora, nossa enfermeira Aldineide. Estou aqui debaixo de uma graça, sentindo tudo aqui dentro dessas palavras. E quero especificar, José, eu amo essa passagem. Amém. Essa passagem é uma passagem edificante, sabe? Porque tem muito a ver, muito a ensinar, porque a perseverança dele, né? A perseverança dele fez com que ele permanecesse firme e a fé dele fez com que ele viesse ter força. E ali o que eu entendo que os irmãos, as circunstâncias, a mentira, né, com a mulher de Potifar sobre ele, tudo isso não parou ele. Só deu continuidade, ou seja, muitas das vezes, como foi dito aqui pela nossa mentora, né, que vem situações que parece que vem do inimigo, como a gente costuma usar, vem do diabo, essas palavras que a gente costuma falar, mas é uma mentira. E observa que o posicionamento de José fez ele chegar em um nível onde não tinha naquela época governador, mas ele se tornou governador. E ele se tornar governador, ele só não se tornou governador, mas ele se tornou embaixador, onde ele resgatou almas. E entre as almas foi a própria família dele. Oh, meu Deus do céu! A própria família dele. E estava ali diante a ele, onde não conheceu a ele, porque tem muitas pessoas assim, que vai reconhecer o Deus na minha, na tua vida. Tem muitas pessoas dessa forma, mas o que a gente vai permanecer é na autoridade que Deus derramou sobre nós. E hoje eu como pastora, né, eu não tinha, para muitas mulheres não é pastora. Eu também não queria isso. Mas no ano de 2023, minha filha foi cometida de uma bactéria com 33 mil. E ali o Senhor falou comigo através de um vaso, porque Deus usa os anjos dele. Hoje ele não vai vir com espécie como Isaías menciona, né, a formosura de um anjo, mas vai vir com forma de uma pessoa obediente como José, como Davi. Aleluia. Então ali o que aconteceu foi o que vai acontecer com você. Como foi falado da dor, como foi falado das pessoas que se levantam, como foi falado também das provações de Deus sobre as nossas vidas. Assim eu fui provada naquele hospital, onde Deus usou um vaso para me chamar pelo nome onde eu não queria ouvir, pastora Ana Mara, né? E ali eu disse assim, por que pastora Ana Mara, né? Porque para mim já estava bom e suficiente missionária. Então tem coisas que você não quer, mas Deus já planejou. É verdade. Os planos de Deus são maiores. Então tem coisas que você não almeja, mas pelo seu posicionamento Deus vai te levar a governo. Deus vai te levar em salas onde nós estamos aqui no ambiente. Paramos, nós não sabíamos de nada, não sabia de nada. Nossa querida amada Aldineide trouxe, preparou aqui esse ambiente. E eu creio que através de você, compartilhando, curtindo, ouvindo também, sentindo a graça. Sinta a graça, porque eu já estou sentindo a graça. Você sentir a graça aí do Senhor vai trazer também que com outras pessoas que estão em depressão, outras pessoas que estão com problemas, outras pessoas que estão em dificuldade, tem pessoas que não conseguem sair do casulo, tem pessoas que têm esse chamado depressão, já vivi isso. Eu sei o que é isso, que não foi diferente de Davi, não foi diferente também de José, porque José, imagine, seus próprios irmãos, ele revelava os seus sonhos. Às vezes nós sentamos aqui para revelar os sonhos. E às vezes você fala assim, ela é maluca.
Tem que crer, se tiver na fé, tem que crer, né? Toda gente Não, tá tem que doida, né, crer. mentora? Não, A mentora, gente tá doida. mentora, mas como foi dito pela senhora, né? Falando aqui que Davi olhava a aparência dele, Sim, levantou Saul, sim. e depois de Saul queria levantar quem? Eliabe. Então, Mas quem ele queria mesmo levantar? Era Davi. Davi. você é um Davi, eu sou uma Davi. Vamos nessa em nome de Jesus. Compartilham, curtam muito e assistam, porque grandes coisas Deus vai entrar nas nações. Eu sinto aqui lugares chegando através de você, que vai ser um evangelista para levar, onde nós trazemos aqui uma palavra edificada e trazendo um tema de Trazendo o tema, o processo aqui. Não precisa entender o propósito. O processo segue o plano de Deus para a sua vida. E deixa só para finalizar essa palavra aqui que o Senhor me trouxe agora aqui na mente, foi Daniel. Porque Deus é assim, quando ele começa a falar, ele quer ir no profundo. E Deus trouxe Daniel. Daniel, ele já tinha recebido a profecia de quem? Jeremias. Que eles teriam que passar pelo cativeiro durante 70 anos. Mas Daniel era fiel a Deus, porque às vezes você pode estar se perguntando, oh Deus, mas eu estou na tua presença. Não é verdade? Ô Senhor, mas eu te busco todos os dias, eu estou fazendo a tua obra, e por que essa aprovação na minha, na sua vida? Por essa aprovação. Porque lá na frente tem um plano de Deus de salvação na vida, na sua vida, na vida de alguém. Tem um plano de salvação. E Daniel era fiel, porque o próprio Deus falou, o espírito de excelência era Daniel. É sobre Mas isso. quando ele chegou na Babilônia, ainda estando na Babilônia, ainda não entendendo o processo, ainda estando ali vivendo em cativeiro, mas Daniel ainda decidiu no seu coração ser fiel. Ou seja, a Babilônia não vai impedir. Não vai impedir a fidelidade dos filhos dele. Não vai impedir. Não vai ainda que você impedir esteja a sua. isso, ainda que você esteja passando pelo processo, seja a Babilônia, seja o que for, que queira trazer dores para a sua vida, continue crendo no plano de Continue Deus, acreditando. que o seu Deus é fiel. E Daniel creu. E o que foi que o Senhor fez? Exaltou ele sobremaneira. Tem exaltação. Tem. A ponto de atrair muita inveja para ele, né? Muita. Essa é Mas ainda assim, o Deus garantiu, o Deus que é fiel, garantiu a Daniel todos os livramentos. Não importa o processo. Não importa o processo, você na cova do leão ele vai te tirar. Não importa o sobre processo. Não importa, o Senhor vai te livrar e vai te exaltar. E se ele quiser te fazer governador, Vai fazer. como Daniel, como José, rei como Davi, ele vai fazer. Não somente para isso tem que ser como Daniel, José, Abraão, né? Assim, Davi, Paulo. homens fiéis A Deus. a Deus. Persevere, irmão. Persevere. Se mantenha firme. Se mantenha firme. Ainda que não entenda o processo, Ainda que ninguém entenda, creia no plano de Deus. somente Ele. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Amém.